semana que vem nós precisamos. Você já sabe tudo? Não, mas para isso eu joguei um texto lá no campus. Depois você dá uma olhada lá, tá? Não, deixa eu descansar, mas passando. Semana que vem não dá. Não. Tá. Beleza, não dá. Semana que vem não dá. Então, semana. A gente tem aula dia 29 e 30? 29 e 30 também não dá? Então, dia 29 sai. A gente tem prova de Dia 30 pra gente aula de. Então, qual que é a sua sugestão? Dia 7? É porque a gente fez uma votação no grupo e a maioria das pessoas votou dia 7. É? Vocês acham dia 7? É, dia 7. Aí eu posso. Sim, mas a gente marca a prova, mas eu posso seguir com a disciplina, né? Pode. É só pra dar uma desafogada. Muita prova. Então, dia 7, vamos marcar aqui? Mas falta uma prova de psicologia, né? Era que dia? Teoria da pena, pode. Tudo que nós vimos que é aqui, só teoria da pena e Mas você quer fazer isso, você quer então, vamos esclarecer isso aqui, que é bom para você. Posso fazer isso? Se eu cair aqui, senão. Dia 7, prova. É até concurso de crimes. Porque o próximo período é teoria da pena. Aí a gente faz uma prova de teoria da pena e o que estava para trás. Porque quando eu for estudar a teoria da pena, eu preciso de concurso de crimes, eu preciso de concurso de pessoas, eu preciso de teoria do crime, eu preciso de tudo. Mas eu vou focar onde? Teoria da pena, eu vou focar. Agora, eu vou focar em quê? Concurso de pessoas, concurso de crimes, conflito, parente de normas. É assim que eu vou focar. Mas aí, assim, pode cair teoria do crime? Pode, porque pode estar relacionado, tá? Então, nós vamos fazer assim. Vocês concordam? Então, eu vou começar, certamente eu vou começar a teoria da pena, mas nós vamos fazer a prova só até concurso de crimes. O que tem antes? Concurso de pessoas, conflito parente de normas e a matéria anterior. Você vai passar exercício igual você fez mais fácil? Vou. Então, aqui, nós vamos terminar. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Eu posso pegar a prova do semestre passado e já jogar no campus para você tentar fazer. Aí você tenta fazer em casa, discute com o seu colega, depois a gente vem e resolve aqui. Pode ser? Pode ser. E aí, essa prova, tenta pegar a prova uma hora e tentar fazê-la. Sozinho, assim, o tempo que você acha que você vai gastar. Sim, utiliza aquilo lá como referência. A prova do semestre passado. Vou jogar no campus também. Aquele texto que está lá é um texto que ele vai fazer uma análise crítica da teoria do domínio do fato. Então, nós temos uma posição de uma doutrina majoritária e a gente tem uma análise crítica daquele texto que eu joguei lá, um texto complementar, que é gente que estuda com o Roxin. Hoje o Luiz Greco está fazendo a atualização do livro do Roxin a convite do Roxin. E ele é brasileiro. Tá? Então, a gente tem que valorizar esse trabalho de gente que foi lá para fora, estudou lá de novo, teve que estudar de novo lá, passou no concurso de uma universidade lá, então trabalha lá e ainda tem vínculos com o Brasil para tentar trazer essas discussões que são interessantes para nós aqui no Brasil. Inclusive, traduzindo vários conteúdos, escrevendo sobre vários temas aqui importantes, sobre o direito. Então, assim, é alguém de referência para tratar do assunto, sabe? Assim, de uma forma um pouco diferente que você está acostumado, mas é uma boa leitura. Eu te aconselharia a fazer uma leitura. Então, claro, ele é uma análise crítica, então, né? Faça a leitura do conteúdo. Pode ser que seja objeto de prova, pode ser prometer, não sei. No dia que vamos fazer a prova, até peço desculpa, né? Eu te pedi tanta coisa, às vezes eu peço uma coisa que você fala, vou te dar mais atenção para isso. Mas assim, é uma questão muito difícil. O que você está sentindo na hora de fazer a prova, sabe? Vai tentar puxar na mente, o que você acha importante, achar o material, então é uma coisa não tão fácil de fazer prova, não. Até porque eu entrego, aí, por exemplo, eu fazer outra prova. Não dá. Vou usar
usar mesmo. Não consigo. Te entrego, não vou usar mesmo. Então está lá o texto. Uma outra coisa. Ah, o mais importante também não é o quanto você consegue ler. É o que você lê. Isso é muito importante. Vamos saber utilizar as fontes adequadas, saber onde procurar material. Então lá tem uma discussão sobre a teoria do domínio do fato, uma discussão interessante. Claro que essa teoria do domínio do fato ela tem muita divergência no seu conteúdo, né? Está em desenvolvimento ainda. Então, o fato é que lá faz uma análise crítica que eu acho importante, que nós chegamos a alguma conclusão aqui. Né? Então, é uma visão diferente que eu queria que você tivesse acesso. Bom? Pode ser que talvez se você tenha alguma dificuldade no conteúdo, você vai me falar, que aí posso entrar dentro desse conteúdo. Ah, eu estou com dificuldade de entender algumas coisas lá no texto. Se não me falarem nada, se você entender o texto, a gente segue assim. Né? Ah, eu estou com um problema no texto, você fala. Eu tento trazer alguma coisa para a sala de aula, mas a princípio a gente segue, porque ela é uma leitura complementar mesmo. Mas não deixe de ler o seu conteúdo que você tem, o livro que você está acompanhando. Eu apresentei lá no Penal 1, eu levei a prova que eu fiz para vocês. A prova de vocês está no Penal 1. Ó, você, ó, o pessoal que está no Penal 2 fez essa prova aqui. No começo vocês ficaram meio chocados, porque respondendo tudo, fica tentar a prova. Não é só responder, não. Responder bem ainda. Passaram com louvor. Não é só passar, não, com louvor. Aí eles estiveram lá no momento de fazer a prova, tiveram um pouco de dificuldade de fazer a prova, mas depois que você explica, aí as coisas vão, né? Depois o primeiro contato que é o mais relevante, que é depois que alguém te fala, mostra o caminho, fica mais fácil você voltar. Mas você encontrar o caminho é muito mais difícil. Aí um aluno me disse, eu estou procurando um livro ainda, então tá aí a explicação. Se você não vai lendo o conteúdo, vai chegar uma hora que você vai ter uma certa dificuldade. Se até agora, nesse momento, você não tem um livro ainda para você ler, então é por isso que você não dá conta. Então você tem que fazer leitura também. Aqui, escutar e compreender, você vai conseguir fazer alguma coisa, mas o seu tempo em casa também é essencial, suas anotações é essencial para isso. Concorda? Depende muito de você também, não depende, assim, muito de mim, mais de você do que de mim. Eu te dou mais ou menos o caminho, mas quem vai transpor identificar esse caminho é você, né? Então, a prova de vocês foi referência então, para o Penal 1, então, para quem está hoje no Penal 3, a prova deles vai ser referência para vocês aqui no 2, só para você ter uma ideia, tá bom? Depois vocês me dão um feedback dessa prova, alguma coisa desse tipo. E se por acaso vocês acharem que a gente deva fazer alguma coisa em sala de aula, tipo fazer algum exercício para além da prova, você me fala também que eu posso pegar provas antigas, alguma coisa assim, para tentar fazer em casa, mas vai depender muito da sua necessidade. O que você acha? Você acha que gasta uma aula para fazer um exercício aqui como se fosse prova? Você acha? Você vai me falar isso, você vai me dar um feedback, porque nós não terminamos ainda, então talvez termine hoje. Eu quero sentar aqui e gastar esse tempo como se fosse fazer uma prova. Aí eu trago o exercício, então eu pego provas anteriores, a gente tenta fazer aqui um dia. Eles fizeram isso lá no Penal 1, sabe? Sentaram, fizeram. Aí numa outra aula, no início da aula, eu só fiz a correção, sabe? Que a gente abre de orientação. Vocês vão falar depois, beleza? Então fica aí, prova dia 7, obrigado por ter me lembrado da prova dia 7. Né, gente? Pelo menos tem uma prova em vista para fazer. E fica assim, então. Hoje pessoas, na página de nós, então focar aí. Depois pode cair alguma coisa também para teoria do crime. Você vai matar, não vai ter problema. Porque a gente estava, se não me engano, a gente já tinha definido as espécies de concurso. Nós tínhamos identificado o método de aplicação de pena. Nós chegamos, inclusive, a tratar do concurso material benéfico. Foi isso? Ou não? Ou minha mente está falhando? O que é? Como é que é? O que você vai me dizer? Concurso? Cris. Duas ou mais. Certo? Certo? Não, tá lá. Conceito.
uma ou mais condutas. 2 ou mais crimes. E é o conceito? É muito mais fácil que o concurso de pessoa, né? Né? O concurso de pessoa tem pluralidade, alívios e pares, âmbito objetivo, relevância da participação, identidade de infração, início de execução. Então, aqui é bem mais simples. Uma ou mais condutas. Você já sabe por que é uma. Concurso? É formal. Ótimo, obrigado. Uma ou mais. Se for mais condutas, pode ser o quê? Material e crime continuado. Você vai lembrar agora comigo? Você lembra quando a gente estudava? Eu sei que nós estudamos junto isso. Nós estudamos a súmula, se não me engano, súmula 711. Se não me engano, do STF. Que ela fala que a lei penal mais grave pode ser aplicada no caso de crime permanente e crime continuado. A lei penal mais grave pode ser aplicada. No crime permanente a gente lembra, porque o crime permanente, como há uma continuidade no processo de execução, se o indivíduo é inimputável no momento da prática do delito, no início da prática do delito do crime permanente, nós utilizamos como referência extorsão mediante sequestro, então o indivíduo vai lá, restringe a liberdade da vítima, e essa vítima está no cativeiro, está no cativeiro, está no cativeiro. Essa restrição da liberdade se prolongar no tempo, esse é um crime permanente. Quando essa vítima sai do cativeiro, esse que a princípio era inimputável se torna imputável. A pergunta é, se aplica as regras do Código Penal ou se aplica as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente? O STF determina, por meio dessa súmula 711, a aplicação da lei penal mais grave. Nesse caso, qual é a lei penal mais grave? O Código? Porque é como se ele violasse as disposições do ECA e violasse as disposições do Código Penal. E estando diante de um único fato. Se eu tenho o princípio do non bis in idem, ou é ECA ou Código Penal. Nesse caso, o STF determina o Código Penal. Isso é a maioria da doutrina defende isso. Minoritariamente, nós sabemos que tem uma posição que me agrada particularmente mais, que é a posição da inimputabilidade decorrente do tempo do crime. Tanto a súmula quanto os tribunais, quanto a maioria da doutrina, usa como referência o mesmo fundamento, o tempo do crime. Considera-se o tempo do crime no momento da atividade, no momento da ação ou omissão, independentemente do momento da produção do resultado. Artigo 4º do Código. Tempo e lugar do crime. Então, o tempo, teoria, atividade. O lugar, teoria, da ubiquidade. No que tange aos crimes à distância. Porque se não for crimes à distância, não interessa para o Brasil. Ou quando o crime é praticado no território nacional, nós aplicamos as regras de competência, que estão definidas lá no Código de Processo Penal, então não há nenhum problema. E a título de informação, eu estou falando bem rápido, nós já vimos isso. Lá no Código de Processo Penal, rege, em regra, a teoria do resultado. Então não há nenhuma incompatibilidade nisso. Então aqui nós podemos referenciar novamente, nós vamos fazer no momento oportuno, de que quando a gente está diante também de um crime continuado, tá lá? Crime continuado, que é uma espécie de concurso de crimes. Se a gente tiver mais de um crime, e um desses crimes, mesmo que sejam iguais, tenham penas diferentes em decorrência de uma sucessão de leis penais do tempo, o STF determina que a gente pode utilizar como referência o crime mais grave. Isso não seria uma violação de uma novatio legis imperius, que a gente utiliza como referência o mais grave. E o mais grave aqui pode ser, inclusive, utilizado numa sucessão de leis penais do tempo. Depois eu vou trazer, inclusive, um exercício sobre isso. Mas só a título de informação, mas eu vou aprofundar nisso. Crime material, formal e continuado. Vamos resolver isso primeiro, depois eu entro nos exemplos. Material, formal e continuado. Duas ou mais ações. Dois ou mais crimes. Aqui igual. Concorda? Ou condutas.
cerca. Vamos utilizar aqui especificidades. Nós chegamos à conclusão que aqui é Próprio. isso. Próprio. Bem. O que vai diferir? Isso, desígnios. Nesses desígnios autônomos, nós chegamos à conclusão que o próprio é dolo, culpa, opa, errando aqui. Lá em cima é culpa, embaixo dolo. Isso? Certo? Certo? Qual que é o método de aplicação de pena aqui? Cúmulo material. Aqui? Desesperação. Aqui? Aqui? O que mais? Voltando. Não é? Certo? Possível até 3 vezes. Método de desesperação. Aqui tem uma diferença da desesperação para cá. Sabe por que eu estou falando isso para você? Eu não queria fazer isso porque eu não acho justo. Mas em provas de concurso eles pedem inclusive a fração, você decora a fração. Como a gente faz assim, eu vou te estimulando, só para você ver a diferença. Por que dessa diferença? Porque em uma prova objetiva, que vai te pedir uma mera fração que você resolva no código com uma simples pesquisa. Mas eles pedem isso. Então você sabe que há uma diferença na desesperação daqui, na desesperação daqui. Aqui, qual que é a desesperação que usa como referência aqui no próprio? 1/6 até metade. Essa é a referência. Aqui é diferente. 1/6, 2/3. E aqui, você não errar. Você não vai errar. Eu te falei isso que você não vai errar. Quando se aplica até 3 vezes, a exasperação é um método só, sob pena de ter bis e nilo. Então, é esse ou esse. Então, o crime continuado ele tem as mesmas características, mas se eles forem contra vítimas diferentes, lembra? Falando parágrafo único. Vítimas diferentes, praticadas mediante violência ou grave ameaça. O que mais? Crimes da mesma espécie. Aí entra aqui, ó. Mesmos meios e. Aqui entra o crimes da mesma espécie. Espécie, meio, modo de execução. Meio, modo de execução. Levando em consideração as questões de tempo, lugar, que faça um ser continuidade, continuidade. Aí, isso aqui já define a regra, que são essas especificidades. Essas especificidades, mais essas, permite a multiplicação por 3. O que geralmente as pessoas erram? Elas aplicam 2 ou menos. Você não vai aplicar. Então, quando entra essa especificidade aqui, é até 3. Você não aplica essa e mais essa. Ou é essa, ou essa. Não aplica as duas. Aqui, olha para mim, no 71, quais são os requisitos. Aqui vai ser
vítimas diversas, vítimas diferentes, praticados mediante violência, grave ameaça. O que mais? Olha aí para mim. Tem acesso ao código? Se tem mais alguma coisa, se é o fim da pena, olha se é. Isso. Vítimas diferentes. Vítimas diferentes. Cometidos com violência ou grave ameaça. Violência, grave ameaça. Poderá o juiz, considerando a culpabilidade, antecedentes. Isso, culpabilidade, antecedentes, critérios de fixação da pena. Que aqui nós vamos tratar sobre os fins da pena. É isso que eu queria acrescentar. Nós vamos ver agora a teoria da pena. Quando o juiz vai aplicar a pena, ele tem que entender se aquilo é adequado para os fins de alcance dos efeitos da pena, que na maioria da doutrina vai dizer que é retribuição, ressocialização e prevenção do crime. O juiz, então, quando ele vai aplicar, ele vai justificar que se esse crime continuado é praticado, levando em consideração vítimas diferentes, utilizou violência ou grave ameaça, e os fins da pena justificarem a aplicação desse novo critério, que é um critério que não é simplesmente um aumento de pena, é uma multiplicação. O que vai acontecer, geralmente, quando a pessoa não conhece? Ela vai fixar como crime continuado e, nesses casos, multiplicar ainda mais por 3. Então, ela aplica esse critério e depois aplica mais esse. Ela acaba de violar um princípio caro do direito penal, que é bis in idem, que é um non bis in idem, na verdade. Então, ela pratica o bis in idem, então ela acaba violando o non bis in idem. E aqui, vamos ser claros, se aqui tem um critério e aqui tem outro, o que a doutrina jurisprudente utiliza como referência para um aumento para mais ou para menos? Nós já vimos. Mas a probabilidade. A probabilidade aqui está identificada com critério. Número de crimes. Número de crimes. Isso aqui também não pode esquecer. Por que não pode esquecer? Número de crimes. Por que eu não quero que você esqueça? Porque nossa prova, e geralmente quando você é avaliado, você não vai estar diante de uma teoria, você vai estar diante de um caso concreto. E se é um caso concreto, não adianta você dizer um sexto até metade, um sexto a 2/3. Você vai ter que dizer quanto que é de aumento, porque você tem um caso concreto. Então, para nós, tipo é diferente de tipicidade, concorda? Porque o tipo é o artigo 155, é o artigo 213, é o artigo 121, isso é um tipo. Tipicidade é quando você pega a identificação de um comportamento e você define que aquele comportamento se encaixa. Então, quando você estuda lá a tipicidade, lá no fato típico, quando você diz tipicidade formal, material e conglobante. A tipicidade formal é adequação do tipo, no caso concreto. Então, é essa a tipicidade. Então, não adianta. Se você colocar na sua prova que aqui é caso de concurso formal, por exemplo, próprio, que o método de exasperação é realmente de um sexto até metade. Se você está diante de um caso concreto, você vai ter pelo menos um número de crimes. E aí é um ponto que você não pode também errar. Pode ser que aparentemente você tenha mais crimes identificados do que realmente é. Então, se o comportamento está dizendo, o Ministério Público está dizendo, são 5 crimes, mas na hora de você avaliar, pode ser que não sejam 5, pode ser que seja 4, pode ser que seja 3, pode ser que seja 2, pode ser que seja apenas 1, pode ser que não seja nenhum. Você vai ter que analisar isso. Então, não, isso aqui eu estou te alertando por quê? Porque não, isso aqui é abstratamente previsto. Quando você tem um caso concreto, um número de crimes, você tem que aplicar isso. Então, o sexto, quantos crimes? 2 crimes. 2. Pelo menos 2. O sexto, pelo menos 2.
Um quinto? 3. E assim por diante. Depois eu vou te ensinar uma coisa, eu já vou te falar, que você vai lembrar isso lá na aplicação de pena. Se esse indivíduo praticou mais crimes do que aqueles que estão aqui considerados, nós não vamos desprezá-los. Nós vamos ter condições de realizar isso na aplicação da pena em outro lugar. Então o direito penal não abre mão de nada, ele só readequa a alocação desse conteúdo. Então, se for mais crimes do que comporta essa fração, isso não quer dizer que isso vai ficar impune. Não, nós consideraremos isso em outro momento de aplicação da pena. Que eu não posso dizer agora, eu vou dizer um pouquinho para frente. Então vamos lá. Para fechar esse assunto, que aí eu já entro nos outros dispositivos. Quantas espécies? 3 espécies. 3. Quando eu estou diante do formal, eu tenho 2. Então não basta dizer que é formal. Todas as vezes que você chega aqui, você tem um caminho para percorrer. E que você vai ter que diferenciar entre próprio e impróprio, porque essa diferenciação determina consequência jurídica diferente. Então, enquanto um vai para a exasperação, outro vai para a acúmulo material. E aqui, no formal, se a gente tem aqui duas possibilidades de método de aplicação de pena, nós criamos uma regra. Na aula passada ainda. Todas as vezes que for um método de exasperação, o que nós vamos ter que fazer? Verificar a hipótese de cúmulo material benéfico. Isso eu cheguei a dizer? Eu acho que sim. Qual que é o erro? Sabe o que vai acontecer? Você pode perder uma questão inteira por causa disso. Eu não quero que você perca. Você pode perder uma questão inteira. Porque você imagine que o legislador diga que é o método de aplicação, o legislador está dizendo, o método de aplicação do concurso formal próprio é o método de exasperação. E é mesmo. Só que o mesmo legislador diz, lá no artigo 70 também, isso está textual. Então, a regra é, você tem que citar? Tem que citar. Senão você não está fundamentando. Esse mesmo legislador diz, se o método cúmulo material, em alguma hipótese, for mais benéfico, é este que será aplicado. Então, vamos readequar a norma. Vamos dar valor à norma. O método, o concurso formal próprio, qual que é o método? Não é o da exasperação só. É o da exasperação, se ele for mais benéfico. Porque pode ser que o cúmulo material seja mais benéfico. Então é possível. É possível. E aqui eu vou te dizer bem sinceramente, se eu tiver que fazer uma prova para separar bem mesmo, aonde a gente vai? É aqui. Porque chegar até o exasperação, muita gente vai chegar. Agora, ter a expertise de quando estiver lá na exasperação, ter a expertise de também fazer o cálculo da pena, para saber se o cúmulo material é ou não é o mais benéfico, esse é o seu diferencial. Porque a maioria vai esquecer. Você não vai esquecer. Aí depois no final da prova vai dizer, qual é o método de aplicação? Claro que a exasperação não, nesse caso é cúmulo material. Então você imagine só que um indivíduo, ele pega uma arma de fogo, atira a arma de fogo, e nesse local que ele atira a arma de fogo, a vítima está acompanhada de outra pessoa. Mas ele mira, é um bom atirador. Ele atira, pá, acerta a vítima. Só que é um local que tem outras pessoas se movimentando. Ele acerta culposamente alguém que estava passando.
culposamente ela acerta alguém que está passando. Então tem dolo e culpa. O dolo, qual é o crime? Homicídio. As lesões culposas. Senão me engano dá 3 meses. Se você for aplicar o método da exasperação, suponhamos que seja aí um homicídio simples, para facilitar a conta para você. Para mim também. 6 mais 1, sexto. Mas por que é um sexto? São 2 crimes. 6 mais 1 sexto dá quanto? Não é? 7. Se você for aplicar o cúmulo material, vai dar quanto? 6 anos e 3 meses, se for tudo no mínimo legal. O cúmulo material é mais benéfico? É mais benéfico. Ele será aplicado. E aqui, vamos ser criteriosos. Quando o legislador cria o método da exasperação, qual que é o fim desse critério? Ser mais benéfico. Ele é, se você olhar, a maioria dos casos vai gerar um benefício, porque é como se o indivíduo não respondesse pelos 2 crimes, respondesse por um e outro em parte. Não pelos 2, é uma parte dele. Pensando nisso, o legislador não poderia deixar aberto a possibilidade dele, no caso concreto, sempre no caso concreto, aplicarmos uma pena maior do que aquela que em tese seria aplicada. Então, por isso que o legislador fez o quê? Trouxe essa regra expressa. E é uma regra expressa importante? Extremamente importante. Por quê? Porque ela está diametralmente correlacionada com o princípio da culpabilidade. Quanto mais reprovado, maior a pena. Quanto menos reprovado, menor a pena. Eu não quero uma pena maior ou menor. Eu quero uma pena adequada. O legislador consegue fazer isso. Então aqui, fique muito atento, porque se eu estiver diante da exasperação, você não vai esquecer. Você vai ter que fazer a regra, que às vezes é o cúmulo material. E aí é bom você dizer, não é o cúmulo material por si só, é o cúmulo material, né? Eu sei que é a exasperação, e isso vai deixar claro. O método definidor pela regra é o método de exasperação, que se trata de concurso formal próprio. Por que é próprio? Porque o desígnios autônomos está relacionado ao elemento subjetivo dolo. Razões pelas quais, ao contrário, sempre quando o indivíduo tem dolo e culpa, ele tem desígnios apenas em um dos crimes. E lá no impróprio pressupõe que eles estejam em todos os crimes. Por isso que pressupõe que o desígnios autônomos, o método tem que ser cúmulo material. E o cúmulo material é realmente a definição de pena que, se a gente for verificar, mais adequada possível. Porque se ele comete 10 crimes, vou pegar a pena de cada um e fazer o que com ela? Somar. É o mais funcional. Pega cada pena e faz o que com ela? Soma. Simples assim. Então, diga. Independente de ser o formal próprio ou no Isso, ou no sem exasperação. método da desesperação. E aí é uma pergunta interessante, por quê? Porque essa informação está lá no concurso formal, ela não está no crime continuado. Ela está dentro do dispositivo do concurso formal. Mas se ela trata do método de exasperação, ela vai ser aplicada em todos os métodos de exasperação previstos no código. Então, tanto no crime continuado quanto no concurso formal. Tanto no concurso formal quanto no crime continuado. Outro ponto que eu queria te alertar, que você vai fazer a prova, você vai fazer o exercício, eu quero que você fique atento, não é? Crimes da mesa? Tem divergência? Tem? Tem. Tem divergência, nós entramos nela. Se tem divergência, pode acontecer o quê? Para a parte entra como crime continuado. Se não entra como crime continuado, cai aonde? Material. Então, se é crime continuado, o método seria exasperação ou concurso material pelo cúmulo material. Então, o que eu te aconselho você fazer?
Quando há divergência, nós já sabemos. Segundo essa posição, o fundamento é esse, a consequência é essa. Segundo essa posição, o fundamento é esse, a posição é essa. Depois você vai fazer o quê? Se posicionar. E se posicionar não é que você acha um mais bonito que o outro, né? Porque é um mais grave. Você vai se posicionar baseado nos fundamentos. Se você consegue, se você acha que um fundamento supera outro, por exemplo, a doutrina devolve para os tribunais assim. A doutrina até é muito inteligente, mas ela faz o que o Lênin Streck chama de constrangimento epistemológico. A doutrina faz, em todo momento. A doutrina vai dizer: crimes da mesma espécie. No vocabulário, espécie é algo que são diferentes, mas tem algo em comum. Isso é espécie. Não são iguais. São da mesma espécie. Tem algo em comum, mas tem coisas que o diferenciam. Se o legislador quisesse, ele teria dito o quê? Crimes iguais, porque o legislador conhece isso. Os crimes têm que ser iguais, não é disso, tem que ser da mesma espécie. A mesma espécie pressupõe que eles têm algo em comum e algo que os diferencia dos gerais, dos outros. Isso vai para o tribunal. Os tribunais conseguem responder isso? Eles não conseguem. Eles fingem que não existe. Eles simplesmente dizem. E aí é muito claro. De acordo com a jurisprudência desse tribunal, mediante o processo de uniformização, chegamos à conclusão de que crimes da mesma espécie é o que protege o mesmo meio jurídico, estão dentro do mesmo tipo. Eles reproduzem eles mesmos. Eles citam eles mesmos. Assim, e os constrangimentos epistemológicos? E as críticas? Porque o tribunal fosse legítimo no seu processo decisório, ele tinha que simplesmente explicar por que a doutrina está errada. Mas, ao contrário disso, eles dizem: nós somos os ministros, nós somos os legítimos intérpretes da Constituição. Então nós decidimos, independentemente da doutrina concordar ou não. Isso não é democrático. Mas esse é o poder de Estado que a gente tem que conviver com ele. Então isso aqui é muito mais um processo de divergência sem muito fundamento, mas que a gente tem que estar atento. Então, se cair para você uma distinção dessa, você vai ter que dizer, parte entende assim, parte entende assim, os fundamentos utilizados são esses, a consequência jurídica é essa, e ao final das contas, meu posicionamento enquanto jurista é esse. É isso que você espera ser uma questão. Vai ser uma questão mais complexa? Vai. Mas não tem condições de ter penas diferentes? Tem. E aí é o ponto importante que eu queria que você entendesse. Se a pena é diferente, depois lá na frente da aplicação da pena, isso tem consequências gigantesca, porque a quantidade de pena interfere no regime, a quantidade de pena interfere na aplicação de outros institutos penais, como, por exemplo, substituição de uma pena privativa de liberdade por restritivos de direito. Então, está tudo intercalado. Então, se você errar uma coisa vai puxar na outra. Eu não quero que você erre aqui, por quê? Porque depois eu vou precisar disso aqui para aplicar a pena. Se você erra isso aqui agora e erra depois da aplicação da pena, sabe? Aí realmente eu vou ter que aplicar um bis in idem. Vou ter que punir 2 vezes, pelo mesmo motivo. E eu não tenho outra solução. Até aqui, beleza? O que nós dissemos na última aula também é o seguinte, para te orientar. Nós temos quantas espécies? 3. Se eu tenho um fato aqui, não quer dizer que esse fato vai ser um ou outro. Dentro do mesmo fato, eu posso ter mais de uma espécie. Então, dentro do mesmo fato, eu posso ter esses 2 aqui, esses 2 em concurso material. Eu posso ter esses outros 2 aqui em concurso normal. Eu posso ter mais um em crime continuado. Então, isso aqui está aberto. Basta você conhecer cada um deles, porque no caso concreto pode ser que você tenha mais de uma espécie. Na sua prova, certamente vai ter mais de uma espécie? Claro que sim. Vai ter uma só para você identificar? Não vai, é mais de uma. Eu imagino, não vou dar a prova ainda, não, mas assim, se eu for pedir, eu vou te pedir um caso que não é simples você fazer esse e esse aqui. Mas nós vamos ver os exercícios. Isso aqui está bem definido?
Eu acho que tá, tá. Nós vimos tudo isso aqui? Vimos. Então nós sabemos as espécies, método de aplicação de pena, nós sabemos que a gente passa pelas definições, e nada mais é do que política criminal. Ah, eu não concordo. É assim. Ah, eu não acho que seja adequado. Não, é a norma. O legislador, por questão de política criminal, achou por bem realizar essa aplicação. Se ele o faz, nós temos que respeitá-lo, concordemos ou não por esse processo. E aí, o legislador faz o quê? O legislador chega lá no artigo 1. Chama erro na Está escrito no critério. Vou tentar fazer isso aqui. Depois alguém. Critério. Posso pagar? Ô Bruno, peraí rapidinho. O que está do lado de critérios aí? Finais? Critérios para fixação da pena relacionado aos fins da pena. Obrigada. Fins da pena. Ou seja, vítimas diversas, violência grave, ameaça, e os fins da pena sejam indicados no caso concreto. O juiz vai ter que entrar nesses 3 elementos para justificar um aumento de até 3 vezes na pena aplicada. Então, ele vai aplicar a pena multiplicar por 2 ou ele vai aplicar a pena multiplicar por 3. E aí, vamos usar aqui como referência o exemplo. Depois eu leio o dispositivo. Vamos deixar a leitura do dispositivo para eles. A atira em B, acerta C. A atira em B, acerta C. Isso é erro sobre pessoa? A atira em B e acerta C. Isso é erro sobre a pessoa? Não é. Porque o erro sobre a pessoa, que está lá no artigo 20, parágrafo 3º, o indivíduo atira em B, não é isso? Atira em B, pensando tratar que é C. São coisas diferentes? São. Porque um é o erro sobre a pessoa, o outro é erro na execução. Esse exemplo aqui não é erro sobre a pessoa, é erro na execução. Ele mira em B, só que ele acerta C. Os dois têm fundamento, têm fonte diferente. O erro sobre a pessoa está no artigo 20, parágrafo 3º. O erro na execução está lá no artigo 73 do Código. E olha que interessante. O artigo 73 do Código determina aplicar as regras do artigo 20, parágrafo 3º. Olha que interessante. Então, erro na execução é diferente de erro sobre a pessoa? É, mas a consequência jurídica é a mesma. A consequência jurídica é a mesma. Inclusive, o erro na execução, ele precisa, para a sua aplicação, do complemento da norma direcionada ou relacionada ao artigo 20, parágrafo 3º. É como se dissesse, o artigo 73 do Código, ele precisa de uma complementação de outro dispositivo. Qual dispositivo que é? Artigo 20, parágrafo 3º. Ele mesmo determina a aplicação. Então, o erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º. Erro na execução, artigo 73. 73. O 73 determina a aplicação das regras do 20, parágrafo 3º. O que você não vai errar? Uma coisa é diferente da outra, mas a consequência é a mesma. Então,
na sua avaliação, não interessa se a consequência é a mesma, sendo que você fundamentou ele por cada vez. Então, se numa eventual questão for erro na execução, se você tratar como erro sobre a pessoa, sua questão está errada. Se a questão falar sobre erro sobre a pessoa e, na verdade, você tratar como erro na execução, sua questão está errada. Porque são coisas diferentes, são institutos diferentes, mas a consequência é a mesma. Então, o que você vai ter muita atenção? Para saber se o caso concreto é erro sobre a pessoa ou erro na execução. E podem ser os dois? Pode. Porque no fato eu posso misturar uma infinidade de condutas. O que você vai ficar atento? E se for o caso de erro na execução, as consequências são as mesmas do erro sobre a pessoa. E é interessante o erro sobre a pessoa, né? Porque nós levaremos em consideração as características da vítima que você queria, que você tinha intenção. Não aquela que ela foi lesionada. E aí, o erro na execução ele é muito claro quando ele diz o seguinte, e por isso que ele está aqui no concurso. Porque no erro na execução se o indivíduo atira em B e acerta C, o que o legislador está querendo identificar aqui agora é como que fica o método de aplicação de pena. Aqui a gente até já sabe, que nós já conhecemos as espécies e a política criminal foi utilizada aqui, foi a mesma política criminal. Se aqui é dolo e aqui é dolo, o que nós fazemos? Se for um disparo só, qual que é a hipótese? Qual espécie? Concurso, formal, impróprio, público, material. Porque ele tem desígnios autônomos. Só que o que o dispositivo lá do 73 está tratando são das hipóteses de dolo e culpa. Mantém o que você respondeu, tá? Só estou alterando. E agora? Concurso formal? Próprio. Se ele chegar a acertar o erro na execução. Então, por quê? Porque o crime culposo pressupõe para a sua prática a produção do resultado. Diferentemente do elemento subjetivo, dolo, que permite a punição da sua própria tentativa. Ou seja, por que no crime culposo não tem tentativa? Porque o resultado é uma característica da própria configuração do delito. Então, lá no 73, ele vai dizer: se eventualmente no erro de execução o indivíduo acerta a vítima e culposamente também acerta uma outra pessoa, nós aplicaremos as regras do concurso formal de crimes. Esse concurso formal de crimes, quando é dolo e culpa, é o método exasperação. E ele será o cúmulo material apenas se estivermos diante do cúmulo material benéfico. Agora, vamos ler o dispositivo. Vamos lá no 73. Olha o que ele diz 73. Olha o que está escrito em cima dele, não esquece, está lá no dispositivo. Erro na execução. Quando por acidente ou erro no meio dos usos no uso dos meios de execução. Quando ele diz acidente, o que quer dizer? Culpa. Então ele está tratando da hipótese de culpa. O agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20. A consequência é a mesma. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplique-se a regra do artigo 70 desse código. Por que ele diz artigo 70? Porque ele pode ser tanto próprio quanto impróprio. Aqui, o que nós vamos ter que identificar? O elemento
Subjetivo, então, mais uma vez, é uma comprovação de que o direito penal, a tipicidade é baseada no elemento subjetivo. E aí ele segue. Maior 74, eu vou esperar um pouco. Até aqui, beleza? O que eu estou querendo te alertar aqui? Estou querendo te alertar o seguinte: o indivíduo pode atirar em quem ele queria e errar. Ele atirou em quem ele queria e erra. Erro sobre a pessoa ou erro na execução? Erro na execução. Fundamento, artigo 73. Se ele, além disso, acerta quem ele queria, então é como se dissesse: ele acerta quem ele queria e mata quem ele não queria. Erro na execução. Eu vou levar em consideração como se tivesse matado quem ele queria e ferido quem ele não queria. O fato de ter uma só conduta, 2 ou mais crimes, nós aplicaremos as regras do artigo 70. Não é à toa. Por que o artigo 70? Por que o artigo 70? Porque estamos diante de uma única ação, uma única conduta. Se é uma única conduta, evidentemente que a espécie é concurso formal. Se é um concurso formal, nós sabemos, nós podemos parar aqui? Não, nós temos que seguir. Ou é concurso formal próprio ou próprio. No caso estipulado, ele está dizendo bem claramente que é por culpa. E se for por culpa, pressupõe a produção do resultado. E se não tiver resultado, não se aplica o artigo 73. Beleza? Mais uma vez o 73. Se acerta alguém e produz lesões corporais culposas, certamente não será o método de exasperação que nós vimos. Porque o homicídio mais lesões corporais, o cúmulo material é mais benéfico, em decorrência da quantidade de pena do homicídio, porque uma pena alta gera uma fração alta. Aqui seria em tese o método de cúmulo material benéfico. Isso quer dizer, cúmulo material benéfico justificado no artigo 70. Para dizer, aqui realmente nós aplicaremos aquilo que é mais benéfico por questões de política e criminal. E aqui, né, se o juiz quiser, não. O que você vai colocar na sua prova? É um direito público subjetivo. Cumprir os requisitos, o juiz não tem alternativa. Ele tem o quê? Que aplicar. Se é mais benéfico, tem que aplicar. Eu já não concordo, não estou te perguntando. Setenta e 74. Olha aqui que diz 74. Fora dos casos do artigo anterior, porque a maioria dos casos vai cair. Por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Precisaria dizer isso? Precisaria? Olha aqui. É bom que tenha dito, mas eu precisaria dizer isso. Nós temos uma regra na parte geral que diz que o crime culposo pressupõe de quê? De tipicidade, pressupõe de produção de resultado. Então é claro que sim o resultado. Só que aí ele segue. O agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplique-se a regra do artigo 70 desse código. Então eu vou ler bem devagar para você, que eu quero que você fique atento nesse texto, porque esse texto é importante. Fora dos casos anteriores, quando por acidente ou erro na execução, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplique-se as regras do artigo 70 desse código. Quando você lê lá erro na execução e logo resultado diverso do pretendido, a doutrina vai dizer: leia-se crime diverso do pretendido.
Ao invés de resultados diversos pretendidos, você vai ter crime diverso pretendido. Crime diferente. Então o indivíduo pega uma pedra, por exemplo. Ele tira a pedra para acertar a vidraça de um restaurante, por exemplo. A vidraça é atingida e essa mesma pedra acerta alguém que estava sentado numa das cadeiras do restaurante do lado dentro. Quantas ações que ele teve? Qual que é o dó? Quebrar a vidraça. Por culpa ele acerta uma pessoa lá dentro. Ele deveria ter verificado que tinha alguém lá dentro, mas ele não verificou, ele não se ateve a isso. É culpa? É uma inobservância de dever de cuidado? Sim. Produziu resultado nos dois casos? Sim. Essa questão cai no exame de ordem. Fácil resolver? Claro que é fácil. Você consegue resolver? Claro! Tudo que você já sabe, você já consegue resolver. Produziu os dois resultados? Produziu. Os dois resultados. A regra do concurso formal próprio ou impróprio? Próprio. É exasperação? Sim. Você vai verificar se o cúmulo material mais benéfico? Sim. Agora vamos inverter o caso concreto. O dolo dele é praticar o quê? Crime contra o patrimônio, que é acertar a vidraça. Ele atira a pedra na vidraça, erra a vidraça e acerta a pessoa lá dentro. Culposo tem. A lesão corporal culposa tem. O dano também tem. Só que o dano é só doloso. Eu não vou responder essa questão não. Quem vai responder é você. Cuidado. Se você rir, eu vou lembrar. Ó, você vai responder para mim. Esse caso. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Até aqui tudo bem, né? Agora olha essa parte. Se ocorre também resultado pretendido. O resultado pretendido aconteceu? Que é quebra de vidraça? Eu mudei o exemplo. Ó, o primeiro exemplo foi o seguinte, ele é mais fácil. Ele atira a pedra, quebra na vidraça, ele quer quebrar a vidraça, mas acerta uma pessoa que está lá dentro do restaurante. Esse é fácil? Esse é o mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque ao final das contas, com uma ação ele praticou quantos crimes? 2, artigo 70, são as regras do concurso de crimes. O problema é que o legislador, nessa parte final, ele adotou outra política criminal que geralmente as pessoas não entendem que ele adotou outra política criminal. Diferentemente de matéria que a gente está acostumado. Agora eu vou ler de novo. O caso concreto muda. Ele quer atirar a vidraça, ele quer acertar a vidraça, então o crime é contra? Crime de dano, crime contra o patrimônio. Crime de dano, ele quer acertar a vidraça do restaurante. Ele atira a pedra. O dolo de quebrar a vidraça. Ele erra a vidraça, mas acerta alguém que está lá dentro. Então ele pratica um crime culposo. Ele teve uma ação. Né? Uma ação. Em tese, quantos crimes? Em tese. Por que 2? Lesões corporais culposas e tentativa de crime de dano doloso. Sim, porque o dano culposo não tem. Mas o dano doloso tem tentativa? Tem, porque é um crime material. Então a maioria das pessoas nessa questão responderia sim, já que elas sabem espécie de concurso, ela diria: se ele atira uma pedra na vidraça e erra, o crime de dano está configurado como crime de dano tentado. Porque por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não consegue praticar o crime de dano. Que circunstâncias alheias? A má vontade. É como se fosse um homicídio. Ele atira, ele erra, tentativa. Por que o dano é diferente? Em tese seria tentativa de crime de dano
que é doloso, mais lesões corporais culposas. Eu teria uma conduta, 2 crimes. Dolo e culpa, qual método? Exasperação, né? Exasperação, porque ele é próprio. Exasperação. Aí depois eu faria a conta do cúmulo material, mas seria em tese exasperação. Olha o que o legislador diz na parte final, para você não esquecer. Olha o que ele diz na parte final. Aqui tem um ponto e vírgula. Se ocorre também o resultado pretendido. Aconteceu? Aplique-se a regra do artigo 70. A contrário, senso, o que quer dizer? Se não aconteceu o resultado, não tem hipótese de concurso de crimes. Então, essa questão não é hipótese de concurso de crime. Por questões de política criminal, o legislador, numa hipótese de concurso, ele vai dizer: aqui, se o resultado não for alcançado, nós não puniremos o crime. Se você não pune o crime, não é hipótese de concurso para esse caso. Foi uma boa questão para a OAB? Foi. Gostei, discuti na prova. Eu não testo mais, né? Eu pedi. Eu uso como? Exemplo, um bom exemplo. E no caso do exame de ordem, quem que atirou a pedra? Bruno? Bruno vai atirar a pedra, erra. Acerta uma pessoa que está lá dentro, responde. Claro que a questão, se não me engano, passa por acertar a vidraça e por não acertar. Qual é a consequência jurídica? Eu vou disponibilizar a questão para vocês. E vocês nunca mais vão errar. Você vai sempre acertar agora. O que eu quero que você pense? Eu quero que você entre em concurso de crimes com uma atenção para quê? O legislador entra no concurso de crimes para dizer: eu agora, por questões de política criminal, eu vou adotar critérios diferentes do cúmulo material, eu vou dizer quando que se aplica a exasperação, eu vou criar um método diferente da soma de penas, eu vou criar um método diferente de quanto de aplicação do método de exasperação, vou criar o cúmulo material, e diante disso tudo ainda, eu faço uma distinção entre erro na execução com erro sobre a pessoa, mas as consequências são idênticas. E depois, quando eu chego no resultado diverso do pretendido, aquilo que seria concurso de crimes, eu elimino hipótese de concurso de crimes. Por quê? Porque aqui, para mim, nesse caso específico 74, não importa, escuta isso que eu estou dizendo, não importa o elemento subjetivo, importa para a tipicidade o resultado. Você já viu isso em algum outro lugar? Já. Eu te mostrei isso em outro lugar. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. São as únicas hipóteses, até agora que nós vimos, que o legislador, ele joga o critério geral do elemento subjetivo para debaixo do tapete, e ele diz: aqui não é o elemento subjetivo que vai realizar a tipicidade, que é o quê? Resultado. Então, na desistência voluntária e arrependimento eficaz, ele vai dizer: para proteger o bem jurídico, eu vou alterar a definição da tipicidade. E ele faz isso de forma brilhante. Depois, quando ele chega aqui no resultado diverso pretendido, ele vai dizer: se o crime não produziu o resultado que ele queria, eu deixo de punir a tentativa. Político? Criminal. Bem ou mal é a que está no código. Enquanto bons estudiosos, nós vamos aplicar aquilo que está no código. Ainda mais que estamos diante do princípio da legalidade. O legislador está fazendo o que com responsabilidade criminal? Diminuindo, nós podemos aumentar? Hipótese nenhuma, em decorrência do princípio da legalidade, em decorrência de um direito público subjetivo. Então, esse exame de ordem, essas questões do resultado diverso pretendido, todas as vezes que você identificar as hipóteses de aplicação do artigo 74, que você vai ficar sempre atento, você nunca vai mais esquecer. Faça uma leitura muito pontual do artigo 74, porque ele tem lá um ponto e vírgula. Para depois do ponto e vírgula, ele vai dizer: se alcançarmos o resultado da regra do 70. A contrário senso, o que quer dizer?
Se nós não alcançarmos o resultado, nós não aplicaremos as regras do artigo 70. Beleza? Só uma dúvida. A palavra exasperação, ela é necessidade. Não sei o que significa. Exasperação quer dizer que nós não vamos somar as penas. Nós vamos pegar o conjunto de crimes praticados nessa hipótese de concurso e vamos pegar uma referência de pena e fazer apenas uma somatória de um quantum de pena, que é de 1/6 até metade ou de 1/6 até 2/3 só. Exasperação significa um método de aplicação de pena onde, se os crimes forem iguais, eu vou pegar qualquer um deles e fazer uma somatória. Essa somatória pressupõe um quantum de 1/6 até metade ou de 1/6 até 2/3 do crimes. Só isso. Ou seja, todo mundo que vai dizer exasperação, você já tem plena convicção. Tá, exasperação do concurso formal ou exasperação do crime continuado. Aí você já sabe que a exasperação do concurso formal é de 1/6 até metade. E do concurso do crime continuado, de 1/6 até 2/3. E no crime continuado, nós podemos abandonar esse critério de aumento de pena e multiplicar a pena por 2 ou por até 3. Beleza? Então por hoje é só, vocês estão cansados. Deixá-los descansar e agradecer pela atenção até aqui, mesmo muito cansados, sempre muito gentis em me ouvir. Agradeço por isso. Até amanhã. Até amanhã, dia 20. Se eu trago alguma coisa dessa questão da vida, mas depois semana que vem eu fico ligado.